throughout your neighborhood. Você às vezes olha para sua vizinhança And compare e aí to others. você se compara com os outros. For some of you, that comparison creates energy to do better. Para algumas pessoas, olhar e comparar produz uma energia de fazer melhor. Some of you, it may create a little bit of animosity. Mas para alguns de vocês acaba gerando uma certa animosidade. So there are many tools to build that healthy lawn. Mas há muitas ferramentas que podem ser usadas para você ter um gramado bonito. And our goal today is to share with you a few of those that might assist you. Então, o nosso papel aqui de manhã é tentar compartilhar algumas dessas ferramentas com vocês para tentar te ajudar. To have a healthy lawn, it has to have space to Para que grow. você tenha um bom gramado, um gramado saudável, você precisa ter espaço para crescer. It has to have a healthy root system in order to provide nourishment and strength. Você precisa ter um sistema de enraizamento bem saudável para poder produzir força e nutrição. And with a healthy lawn, what you're able to do then is you're able to choke out weeds that might try to get through it. Agora, para que você também tenha um gramado saudável, você vai ter que confrontar algumas ervas que querem crescer para competir. Without a healthy lawn, weeds are able to pop up much easier and sprout their leaves. Então, se você tem um gramado saudável, essas pragas encontram também um ambiente onde elas podem crescer rapidamente e espalhar suas folhas. So, as we look at this today, Então, à medida que a gente for olhando essas coisas, we would like to take you through the healthy lawn process as it relates to your family. nós vamos mostrar para vocês como esse negócio de ter um gramado bem saudável se relaciona com a construção de uma família. Temos os slides lá. Não, nós não vamos cantar. Ok, agora sim. Okay, these are our children plus one other GFI family. Essa é a nossa família e uma outra criança da família GFI. But I thought it would also demonstrate they are standing on a healthy lawn. Então, a gente está usando ela para demonstrar que eles estão numa grama saudável. So as that relates to a healthy family, Então, e como isso se relaciona a uma família saudável? any healthy lawn will have an occasional weed that will pop up. Toda grama saudável, ocasionalmente, vai ter uma erva tentando nascer. And when we get rid of weeds, E quando a gente tira essas ervas, that is the correction process in parenting. esse é o processo de correção como os pais têm que fazer. And there's two ways that you can weed. E tem duas formas que você pode capinar. One is a proactive approach, Uma é uma abordagem proativa, where you fill the child's moral warehouse and do character training. onde você vai encher o depósito moral da criança, fazendo um treinamento de caráter. The other is a reactive approach. A outra abordagem, ela é reativa. And the next slide shows a spray bottle. E a outra garrafa, o outro slide mostra uma garrafa com spray. So in that approach, Nessa abordagem, we call that the spray in the bottle a gente chama ela de spray na garrafa. approach to parenting. É abordagem para os pais. We ignore the weeds until one pops up, A gente ignora as ervas até que uma delas nasce and then we just chase it. e a gente vai correndo atrás dela. That's not what we want to do. Não é isso que a gente quer fazer. That's not what we want to be characterized by. A gente não quer ser caracterizado dessa forma. The next slide shows a picture of a weedy lawn. O próximo slide mostra um gramado cheio de ervas. And you don't want to get to this point. E você não quer que fique desse jeito. Now some weeds are really easy to kill. Algumas ervas são bem fáceis de matar. We have something in our yard called clover. A gente tem uma coisa no nosso gramado que se chama trevo de 4 folhas. And in the winter, when it gets cold, E no inverno, quando fica frio, our grass turns brown. a grama fica toda marrom. And then in the spring, the clover weed E aí, na primavera, aquela erva do trevo de 4 folhas, pops up bright green ela nasce bem verde, in a brown lawn. naquele gramado todo marrom. Thankfully, it's a very easy weed to kill. Ainda bem que é uma erva muito fácil de matar. Some of our children's behaviors will pop up Alguns comportamentos dos nossos filhos vão aparecer
And they're small issues and they're easy to take care of. São problemas pequenos e fáceis de serem tratados. But some of them are a little deeper and a Mas- little tougher. Mas alguns deles são mais profundos, mais difíceis. So some of the easy weeds Algumas dessas ervas fáceis would be when your child stops saying yes, mommy. seria quando, por exemplo, seu filho para de falar sim, mamãe. They just forget, we remind them, Eles se esquecem de falar e você lembra and it's back. e aí volta. Easy weed killed. É uma forma fácil de matar essa erva. But some of them are deeper character issues. Mas alguns são problemas de caráter mais profundos. And when you get to the weeds that are a little bit harder to kill, E aí quando você tem que enfrentar algumas dessas ervas que são mais difíceis de matar, just spraying the leaves on the surface é apenas jogar spray nas folhas que estão na superfície, will not do enough to kill them. não será o suficiente para matá-las. There you have to go to the root Aí você vai ter que ir até a raiz, in order to choke off the weed that is growing. para que você consiga eliminar aquela erva que está crescendo. So if you look at something that might be a middle of the road type of weed, Então, pense se você tem que lidar com alguma coisa que se parece com aquela erva que está no meio, a erva que ainda está no meio do caminho do crescimento. so we'll look at a character trait such as diligence. Nós estamos falando sobre uma questão do caráter como diligência. This would be something that you would want to give them a vision É alguma coisa que você precisa dar a ela visão, of why this is important to have as a character trait. como que você e mostrar para essa criança como isso é um negócio importante. So you would give them potentially verses to learn E aí você vai dar para o seu filho alguns versículos para ele aprender that would lead them to that character trait being part of them. que vai ajudá-los, vai conduzi-los a entender e a receber a perceber como é importante aquela faceta do caráter para eles. Hebrews chapter 12, Em Hebreus capítulo 12, verse 1. verso 1, Therefore, portanto, since we are surrounded nós que estamos rodeados by such a great cloud of witnesses, de uma tão grande nuvem de testemunhas, let us throw off everything deixemos de lado todas as coisas that hinders que nos assediam and the sin that so easily entangles. And the sin e o pecado that so easily entangles. que tão de perto nos rodeia And let us run e corramos with perseverance com perseverança the race a carreira marked out for us. que nos foi proposta. So here you are giving them something to look towards, Então você está dando para eles alguma coisa para a qual eles têm que olhar para frente and what diligence in them will lead to. e que a diligência neles é que vai conduzi-los até lá. You may also look for goal incentives Você também pode dar a eles alvos e incentivos when they accomplish something that is tied to diligence, quando eles alcançam e realizam alguma coisa através da diligência. such as a hard subject in school they may have, Ou talvez alguma matéria que eles tenham dificuldade na escola, getting the homework done tied with that hard subject, e eles têm aqueles trabalhos de casa para fazer dentro daquela matéria. on a timely basis, Então e eles têm que fazer aquilo dentro de um período, dentro de um tempo, and doing it with excellence. e aí eles conseguem fazer aquilo com excelência. And then as they see themselves doing that, their confidence E quando eles se dão conta de que estão fazendo aquilo com confiança, increases. isso aumenta neles. Or you might look at something that might even be longer term, Talvez seja alguma outra coisa com as quais eles têm que se envolver a longo prazo. such as death words, Talvez palavras de morte. and working with them possibly for months or years Talvez você vai ter que trabalhar isso com seus filhos por meses, às vezes até por anos, to take those words and phrases para que eles transformem, para pegar essas palavras ou frases out of their terminology e tirar isso do vocabulário deles and replace them with life-giving words. e colocar no lugar dessas coisas palavras que transmitam vida. So there are a lot of ways to nourish a healthy lawn. Existem várias formas de nutrir um gramado saudável.
And we have a lot of tools to nourish a healthy family. E nós temos várias ferramentas para nutrir uma família saudável. Those of you who've taken Growing Kids God's Way or any of the GFI classes, Alguns de vocês aqui já tomaram os cursos de Educando Filhos à Maneira de Deus ou vários outros cursos. have been given many tools. Vocês já receberam várias ferramentas. Talking to other like-minded parents is a great way to learn how to nourish your Falar home. com os pais que têm uma mentalidade semelhante à sua é uma ótima maneira de nutrir. But we chose 5 that are some of our favorites Nós escolhemos 5 que são alguns dos nossos preferidos that we're going to talk about now. e nós vamos falar deles agora. And this is where it turns to growing parents God's way. E a primeira delas é aquela de passar por uma turma do Educando Filhos à Maneira de Deus. The first is a healthy marriage relationship. E todas elas nós aprendemos no curso, e a primeira delas é construindo um relacionamento, um casamento saudável. And how important that is E quão importante é isso? for your children to not only experience that, Para que seus filhos não somente experimentem isso, but to see it on a regular basis. mas que eles consigam ver isso numa frequência bastante regular. And by seeing it on a regular basis, E quando seus filhos conseguem ver isso no casamento de uma forma bastante contínua, they have a consistent experience of that. eles vão ter essa experiência no coração também com bastante frequência. So let's talk about couch time. Então vamos falar do famoso tempo do sofá. There are a number of couches that may be in your home. Talvez na sua casa tenha um monte de sofá. This may look like one. Talvez pareça com um desses. The second one that you see may not be in too many homes, but it is a couch. O segundo que você vai ver agora não tem muita casa, mas também é um sofá. The third one O terceiro, probably is not in any of your homes. talvez não tenha em muitas das suas casas. That might be out in your front yard. Talvez seja algo para você colocar no seu jardim. So, Couch time does not have to be painful. O tempo de sofá não tem que ser dolorido. so couch time is a time for you in relationship O tempo do sofá é um tempo para que vocês tenham um relacionamento, to spend time talking to each other para que gastem tempo conversando um com o outro about your family, acerca da família, about your day, acerca do dia, about what's going to happen over the next few days, acerca daquilo que está para acontecer nos próximos dias, and for your children to spend time with you visualizing that. e para que os seus filhos estejam gastando esse tempo visualizando isso, enxergando isso. In the same room with you while you are doing it. No mesmo cômodo da casa em que vocês estiverem fazendo isso. So it's not time, this is not time for you to be talking after they've gone to bed, Não é aquele tempo de conversar depois que foi para a cama, even though that's a good thing too. ainda que isso seja uma coisa boa. So make it a habit Então como é que a gente faz para ter isso? to make it the first thing you do when you come home from the day, Para fazer isso, a primeira coisa que você faz quando chega em casa no final do dia to sit on the couch, é sentar no sofá, at the kitchen table, ou na mesa da cozinha, on the front porch. ou na porta da frente, It doesn't matter where, não importa onde seja, but that your family is together. mas que a família esteja junta, Both of you are sitting talking. vocês dois conversando juntos, Your kids are around you, os filhos estejam próximos, reading, playing, talvez lendo ou brincando, observing mas observando the strengthening of your relationship. a força que há no relacionamento de vocês. It's that relationship and the love that you have É esse relacionamento de amor que vocês têm, that they see que eles podem ver, will satisfy their inner need, que vai satisfazer as necessidades íntimas, so your family is intact, de mostrar para eles que a família está intacta that your relationship is strong. e que o relacionamento de vocês é forte. Researchers are now reporting Pesquisadores estão relatando that one of the most reliable predictors of a child's emotional security que uma das formas mais confiáveis de se prever a segurança emocional de uma criança and their cognitive success e o sucesso cognitivo is not the mother-child attachment, não é aquela ligação entre a mãe e o filho, but it's the husband-wife attachment. mas entre o marido e a esposa. Anytime I can get one in. A qualquer tempo eu aproveito e dou umzinho, né?
There is something about the demonstrable love of mom and dad's relationship O amor que é demonstrado no relacionamento entre o pai e a mãe, that shapes the neural wiring of a child's developing brain. ele molda o desenvolvimento neurológico do cérebro da criança. And we know this from God's Word. E a gente conhece isso da palavra de Deus. But now science is discovering this and Mas agora, proclaiming it. mas agora a ciência também está descobrindo isso e está relatando. So the second thing we want to talk about, a healthy marriage relationship, Agora, a segunda coisa que a gente quer falar sobre um casamento saudável, um relacionamento conjugal saudável, is shown by this next picture. vai ser mostrado na próxima imagem. That is Julie and I, São Julie e eu, just before we're going out for a date. pouquinho antes da gente sair para o encontro. We were excited to have time together, A gente estava empolgado para ter esse tempo juntos, and the kids were excited to see us go. e as crianças também estavam muito empolgadas para ver a gente sair. Because they get to eat something special, probably watch a movie, play. Porque eles iam comer alguma coisa especial, iam brincar, assistir um filme. We have this on the schedule to do once a week. A gente tem essa agenda juntos uma vez por semana. They would like to have us do it once a day. E eles queriam, na verdade, que a gente fizesse isso todo dia. So, the purpose of those date nights Então, o propósito desses encontros, das noites de encontro, are another demonstration to our children that may translate it. O objetivo dessa noite de namoro, date, né, da noite de namoro, é para demonstrar para os nossos filhos, of our love for each other demonstrar para eles o nosso amor um pelo outro and the importance of us spending time together to strengthen that. e a importância que tem da gente gastar tempo junto um com o outro para fortalecer isso. Something that we also do once a year Uma coisa que a gente também faz uma vez por ano is he and I get away for a vision retreat. Vision retreat. Time together, like an extended date. A gente, uma vez por ano, a gente passa um tempo junto, viaja por um tempo, um período de tempo. And it's where we can talk about the kids and our goals for them. É um momento que a gente tira para falar sobre os nossos filhos e o objetivo que a gente tem para eles. Our goals for each other, Os objetivos um para o outro. his job, our finances, Para o trabalho dele, as nossas finanças. a lot of planning for the year so that we are of one mind. A gente faz um planejamento para o ano que a gente vai ter pela frente. And it's fun. E é divertido. Next one we may have to do in Brazil. Talvez a gente venha fazer a nossa próxima viagem dessa aqui no Brasil. Because then we can do some hot churrascas in between. E a gente pode até fazer um churrasquinho junto aí. His disciples. Gary is working on me. O Greg já está trabalhando nele, já tem um tempão esse negócio de churrasco. Whenever Gary and Emery come by themselves to Brazil, Toda vez que o Gary e a Anne-Marie vêm sozinhos para o Brasil, the only pictures I get back from him todas as fotos que eu recebo dele are picanha going into his mouth. é botando um pedaço de picanha na boca. So, if you are currently dating each other on a regular basis, Se vocês estão continuamente tendo essa noite de namoro de uma forma regular, please keep doing that. se vocês não estão fazendo isso, se vocês já fazem, por favor, continuem fazendo. If it hasn't been consistent up till now, Se vocês fazem isso, mas não tem consistência, make that a priority for next week to start and continue on a regular basis. transforme isso numa prioridade para começar a partir da semana que vem e façam isso regularmente. Next slide, okay. Well, some of our dates are just a walk around the neighborhood. Alguns dos nossos passeios é só dar uma volta na vizinhança. They don't have to be big, elaborate, and expensive. Não precisa ser nada muito grande, elaborado ou caro. The goal is for he and I to be together. O objetivo é que nós estejamos juntos. Next slide, please. Próximo slide, por favor. So, dads, Então, pais, let me speak to you for a moment. eu quero falar só com os pais por um minuto. One of the things that your children will cherish Uma das coisas que os seus filhos vão estimar mais is your love expressed to them from you. é o amor que vocês podem expressar por eles.
That can be done in a number of ways. Isso pode ser feito de diversas formas. It can be done through your voice in speaking to them words of life. Isso pode ser através da sua voz falando palavras de vida para eles. It can be done to them through your eyes paying attention to what they're saying and doing. Pode ser através dos seus olhos prestando atenção naquilo que eles estão dizendo ou fazendo. It can be given to them through your embrace, a hug. Pode ser dado também através do seu abraço, do seu toque. But also can be given to them through a handwritten note. Mas também pode ser transmitido para eles através de alguma coisa escrita à mão. It's one of the most powerful things that you as a dad can do for your child. Essa é uma das coisas mais poderosas que qualquer pai pode fazer por um filho. It's one of the surest ways that they will know that you belong in relationship with them and you're part of Daddy's world. Essa é uma das coisas mais seguras que você pode fazer para transmitir para eles que existe um relacionamento seguro entre o pai e ele. So it can be a note of encouragement to them, Pode ser uma palavrinha de encorajamento para eles. based on something that they've done in the past recently, successfully. Pode ser alguma coisa celebrando ou comemorando algo que eles fizeram no passado ou recentemente. Or if they have a challenge coming up that you know will be tough, to encourage them through that. Então, ou pode ser algum desafio que eles tenham pela frente, você vai escrever uma nota de encorajamento para eles. Moms, Mães, you can also help your husbands out by guiding them and helping them on what to say. as mães, vocês podem ajudar os seus maridos dando para eles orientações do que eles podem escrever ou dizer. Gentle reminders of when they may be able to write that note. Só dando algumas lembranças de que é alguma coisa que ele precisa fazer ou escrever. And being a cheerleader and encourager for them to move forward in this way. E falando para ele de uma forma que vai encorajá-lo a continuar fazendo as coisas assim. You also have opportunities throughout the year as they have a birthday. Você pode fazer isso ao longo dos anos, você tem a oportunidade de fazer isso no aniversário. It may just be the moms writing a note that's coming from both mom and dad. Então pode ser até a mamãe escrevendo alguma coisa em nome do pai e da mãe. I would encourage you to each write a note going forward to them, one from the mom, one from the dad. Mas o que eu encorajo vocês é que os filhos recebam alguma coisa que venha da mamãe e outra que venha do papai. These will be things that they will keep Essas serão coisas que eles vão guardar and look back on in the future. e eles vão pegar aquilo e vão olhar para trás, lá no futuro. When they need to be reminded, E eles então ali serão lembrados. or when they're going through a time that's challenging, Quando eles estiverem passando por um tempo de dificuldade. and it will give them that confirmation reminder E isso aqui vai trazer aquela confirmação para eles, aquela lembrança. of how important they are in your life. Quanto eles eram importantes para a sua vida. Recently, we gave each of our kids a journal. Recentemente a gente deu para cada filho nosso um diário. And the purpose of the journal E o objetivo do diário was for each of our children to be able to write a note to us. era para que cada um deles escrevessem alguma coisa para a gente. Sometimes there are things they don't feel comfortable verbalizing, Às vezes tem algumas coisas que eles não se sentem confortáveis em falar. questions they may not want to ask us, maybe they're embarrassed or afraid. Perguntas que às vezes eles não querem fazer, às vezes eles estão com vergonha ou com medo. And they write us a note and leave it on our pillow. E eles escrevem essa carta e colocam no nosso travesseiro. And sometimes they're really deep questions of faith. E às vezes são algumas perguntas profundas de fé. Ellen asked me a question a few weeks ago, both of us, Algumas semanas atrás a Ellen fez uma pergunta pra gente and I really had to pray and study to be able to answer her question. e eu tive que orar e estudar para conseguir responder a pergunta dela. And then we were able to follow up with a verbal conversation. E aí depois disso a gente conseguiu ter uma conversa verbal. For some of my younger children, they'll just share what they're excited about. Às vezes os meus filhos mais novos, eles vão compartilhar aquilo que eles estão empolgados. One of our children who can't write very well Um dos nossos filhos que ainda não consegue escrever muito bem, got an older sibling to help them write. pegou o irmão mais velho e ajudou ele a escrever. I'm excited for Brazil. Eu estou empolgado para ir ao Brasil. So it's fun to communicate with them in a new way as Então, well. é divertido comunicar com eles de uma maneira nova. And it'll be a treasure for them to keep for their lifetime. E vai ser um tesouro que eles vão guardar para a vida toda. We also have a tile message board in our kitchen. E na cozinha também a gente colocou um painel de mensagens And
We write all sorts of things on that board. E lá a gente escreve todo tipo de coisa. Happy birthday notes, Bible verses, Mensagens de feliz aniversário, versículos bíblicos, a note from Rich or a note from me. um recado meu, um recado do Rich. It's just another visual reminder and a way for us to communicate with our children. É um outro lembrete visual e é uma forma que a gente se comunica com os nossos filhos. One other thing I wanted to say Uma outra coisa que eu gostaria de dizer around the whole note writing process é, se você ainda não está ready, with technology today, it's related to technology. se você não se sente tão seguro para lidar com tecnologia, We have phones that we can text. você pode usar telefone. Se você é familiar com tecnologia, você pode usar telefone para mandar mensagem. We have Facebook. Você pode usar o Facebook. A number of ways to communicate with technology, Você pode usar várias formas de se comunicar através da tecnologia. which I believe is still important as you're in relationship with your children, Agora, o que eu considero importante é que você tenha relacionamento com seu filho. to communicate using those tools. Você tem, para se comunicar, você pode usar essas ferramentas. Those tools do not replace Essas ferramentas jamais substituirão the importance of that handwritten communication. a importância de um comunicado manuscrito feito à mão. So both, I believe, are very important Então, ambos eu acredito que sejam importantes, in strengthening your relationship as a family with your child. que vai estreitar o relacionamento que vocês têm como família com seus filhos. Okay, the third one we want to talk about O terceiro item que a gente quer falar is teaching our children empathy. é ensinar os nossos filhos empatia. Teaching them empathy can help prevent a lot of correction down the road. Ensiná-los empatia ajuda a corrigir muitos erros do futuro. We try to teach our children how to relate to someone else's moment. Nós tentamos ensinar os nossos filhos como ter empatia com o momento que a outra pessoa está passando. Happiness, Felicidade, sadness, tristeza, joy, alegria, disappointment. decepção. Empathy is a moral emotion and a life-giving virtue. A empatia é uma emoção moral e é uma virtude para a vida toda. Similar to thoughtfulness. É semelhante ao pensamento. And we need to help our children. Semelhante a se importar com a outra pessoa. We need to help our children to learn empathy. A gente precisa ensinar os nossos filhos a aprender empatia. It's like a switch in their brain that we need to help them turn on. É como se fosse um disjuntor lá no cérebro que eles precisam aprender a ligar. For some children, it'll come a little more natural. Para algumas crianças isso vem mais naturalmente. Others have no empathy that's natural, and we need to help them. Alguns não têm nenhuma empatia naturalmente, então a gente tem que ajudar. 3 benefits that are associated 3 benefícios que estão associados with proper empathy training. com o treinamento para empatia apropriado. The first is O primeiro benefício é o seguinte: an empathetic response uma resposta de empatia generates genuine feelings gera sentimentos verdadeiros, of concern for another person. de preocupação em relação a outra pessoa. When someone else has a concern for you, Quando alguém mostra que está preocupado com você, you can tell that it's genuine você pode dizer quando é genuíno, by their body language, através da linguagem corporal, their eyes, através dos olhos, their listening, através da maneira como ela te ouve and their response. e também da resposta que ela te dá. You can also tell when it's not. E você também consegue dizer quando não é verdadeiro. The second benefit O segundo benefício is the feelings of concern é que esses sentimentos de se preocupar for another person por uma outra pessoa frequently prompts frequentemente conduz behaviors that are useful a comportamentos que são úteis, in helping the other person that is in need. a ajudar outras pessoas que estão passando por necessidade. So when those feelings Então estes sentimentos are internalized, quando eles são internalizados, it helps to lead to action isso ajuda as pessoas a agirem in assisting those that are in need. e ajudarem a outras pessoas que estão em necessidade. And the third one, O terceiro benefício, empathy works a empatia funciona to inhibit hurtful, to prevent hurtful, para prevenir mágoas
and harmful behaviors e comportamentos prejudiciais that would normally call for que normalmente são chamados parental correction. correção paterna. Empathy cannot be taught like math, science, or history. A empatia não pode ser ensinada como matemática, ciência ou história. It's not fact-based. Não é baseado em fatos. It can't be driven by reading a book. E isso não pode ser uma coisa que se aprende quando você lê um livro. They have to experience it. A pessoa precisa experimentar. And in order to experience it, E quando ela aprende através da experiência, they have to be in moments where they can be taught how to handle it. e aí ela vai aprender como é que ela usa aquilo. One of the things that can inhibit it, or that can prevent it from becoming more empathetic, Uma das coisas que impede as pessoas de se tornarem mais empáticas, né, de terem empatia, are spending too much time in front of é gastar muito tempo television em or frente video da games televisão ou videogame, that might be violent. e que são violentos, programas violentos. Totally opposite Isso é totalmente o oposto of that which you are trying to build within them. daquilo que você está tentando construir no teu filho. So one of the things that we limit our children from Então, uma das coisas que a gente tenta limitar os nossos are filhos those types of things that might prevent that from occurring. de que eles tenham acesso a essas coisas que vão impedi-los de aprender essa virtude. And as Gary talked about so well this morning, Então, como o Gary estava falando nessa manhã, don't let your children speak então, não permita que os seus filhos falem those words of death. essas palavras de morte. If you allow that to become part of their language, Se você permitir que isso se torne parte da linguagem deles, it will limit their ability to be empathetic. isso vai acabar limitando a capacidade dos teus filhos de ter empatia pelos outros. Então vamos para o próximo slide. One thing I have done with all of our children at one time or another Uma coisa que eu fiz com todos os nossos filhos em algum momento is I will ask one of the children, é pedir a uma das crianças if your brother or sister could serve you all day long, se algum irmão ou irmã seu pudesse te servir o dia todo, what would you have them do? o que você queria que ele fizesse? Oh, they get so excited. Nossa, isso é muito empolgante. I'd have them do all my chores, make my bed, Eu ia pedir para ele fazer todas as minhas tarefas, arrumar minha cama, clean my dishes, do my homework, limpar os meus pratos, fazer meu trabalho de casa. and they can go on and on and on. E a lista só vai crescendo. And so I look that child in the eyes, Eu olho bem nos olhos dessa criança, Just like she is right now, with a Do big jeito- smile. Do jeito que ela está fazendo agora, dando um belo sorriso. that I want you to pick one of those things that you just told me eu falo, eu quero que você escolha uma dessas coisas que você acabou de falar and do that for your brother or sister. e faça isso pro seu irmão. And they realize they've been had. That's when their life changed for the Aí day. eles percebem que era uma pegadinha. E aí a vida muda o dia inteiro, né? As coisas mudam pelo dia inteiro. Because I talk to them about how their brother or sister wants the same things. Porque aí eu ensino que o irmão deles quer a mesma coisa. And to some of our children, that is huge news to them. E para alguns dos nossos filhos isso é uma novidade enorme. They, Big news. Grande novidade. they think their six brothers, sisters are there for their comfort sometimes. Eles acham que os irmãos estão lá para o conforto próprio. So when I asked one of our children what they would like done for them, Então quando eu pergunto o que eles querem que seja feito para eles, they said they would love to have their bed made for them every day. eles falam, eu gostaria que alguém arrumasse a minha cama todo dia. So I challenged this person to make her brother's bed, and she did every day for a week. Aí eu desafiei essa criança a fazer arrumar a cama dos irmãos dele todos os dias e ele fez a semana inteira. It was just helping them open their eyes to their needs and wishes of their siblings. Isso foi para ajudá-los a abrir os olhos para os desejos e as necessidades dos outros irmãos. And also, E também, it helped them understand e os ajuda a entender the joy that you can receive a alegria que você pode obter from serving. através do serviço. And through that service, E através desse serviço, the joy that the other person on the receiving end a alegria que a outra pessoa vai ter ao receber
feels when something is done for them. Quando ela percebe que algo foi feito em favor dela. And that is the experiential side E esse é o lado experimental of the empathy da empatia. that they will remember E eles irão se lembrar when they have to start turning on that light switch themselves, and Quando- you're not doing it for them. quando eles tiverem que fazer as coisas para eles próprios sem ter alguém que faça por eles. The other thing that we teach our children A outra coisa que ensinamos nossos filhos is that life's not fair. é que a vida não é justa. How many have heard one of their children say, "That's not fair"? Quem já ouviu o filho aqui falando, mas isso não é justo. He got that, I didn't. Ele ganhou isso aqui e eu não. She gets to sit there, I didn't. Por que ela senta lá e eu não? And we tell them, "You're right, because life's not fair." E eu falo, você tá certo, a vida não é justa. Now we try to make things fair. We don't play favorites among our É children. claro que a gente tenta fazer as coisas serem o mais justas possível, a gente não escolhe um favorito entre os nossos filhos, But things will happen where a brother or sister is going to get to do something that they don't get to do. mas às vezes realmente acontece que um das crianças vai fazer uma coisa que o outro não vai poder. So we're teaching them to share in their brother or sister's joy at the privilege that they get. Então a gente está ensinando a compartilhar a alegria que o outro irmão está recebendo. It's not easy, but we turn it around. Não é fácil, mas a gente tenta contornar. When you get something really special, isn't it fun when your brothers and sisters share in your joy? Quando você ganha alguma coisa especial, não é legal quando seus irmãos ficam felizes e compartilham a sua alegria? And that's something we have to teach them over and over. E a gente tem que ensinar isso repetidas vezes. They don't necessarily understand that first time. Eles não eles não entendem isso assim de primeira. We all want things to be fair. Todos nós queremos que as coisas sejam justas. This can also be fun. Isso também é engraçado. I remember my birthday this year, just a few months ago. Eu lembro do meu aniversário esse ano, foi alguns meses atrás. Every one of my kids made a card for me, Então, cada um dos filhos fez um cartãozinho para mim. and one of them E um deles signed it, o assinou, "Your favorite child." o seu filho favorito. So, I think he was kidding, Eu achei que ele estava brincando. but maybe not. Talvez não, talvez não. One of the other children wrote him a card Um outro filho escreveu um cartão. and said, "I love how you don't have to say that I'm your favorite child." Eu amo que você não precisa nem falar que eu sou seu filho preferido. So they just have fun with it. They know we don't have favorites. E eles se divertem com isso. Eles sabem que a gente não tem favorito. But as you're working with your kids, Mas à medida que você vai trabalhando com os filhos, it's almost an unspoken training moment, são momentos de treinamento que você nem consegue falar. and it cements the relationship through those fun experiences. São imensas as oportunidades que você tem de se divertir nesse treinamento. So parenting is challenging, Então a paternidade é algo desafiador, it's hard, é difícil, it's serious, mas também é there's sério, a lot of responsibility. é cheio de responsabilidade. But please make sure you're still having fun. Mas assegure-se de que você vai se divertir. And as you have fun with them, E à medida que você se diverte com eles, they're still learning. eles vão também continuar se aprendendo. All right, the fourth one. O quarto. Let's talk about dates with your children. Agora vamos falar dos encontros com os filhos. There are many ways to date your children. Há muitas maneiras de você marcar um encontro com os filhos. And when you date your children, Agora, quando você tem um encontro com um dos filhos, the main benefit that you're receiving o maior benefício, o principal benefício que você recebe is the time with them away from your living environment. é o tempo que você vai ter com ele fora do seu ambiente de vivência diária. So you can have a date with them Você pode ter um encontro com eles, when you go to the hardware or grocery store ou quando você vai lá para o supermercado shopping, para fazer compras. because you have the drive there, Porque você tem que dirigir até lá, you have the drive home, você tem que dirigir de volta para casa, and you have the time there with them while you're doing the things you need to get done. e você tem aquele tempo com eles enquanto você faz as coisas que precisam ser feitas. So with our family, as we've had more children, Então, na nossa família, como a gente tem mais crianças, for us to set aside time every time to date our children, então você imagina como é que é para a gente marcar um tempo com cada um dos filhos. it becomes harder and harder to work it in the schedule. Tá ficando cada dia mais difícil montar a agenda. So this is one way that we've
have been able to have dates with them. Então essas são as formas que a gente encontrou de ter o encontro com eles And still get things done that we need to get done for the family. e fazer as coisas que precisam ser feitas pela família. If you're excited about going grocery shopping with them, Então se você se sente empolgado de ir para o supermercado, fazer compras com eles, they won't think any different that it isn't a task that you're doing that you've done over and over again. eles não vão achar que é complicado ou que é difícil ter esse tempo com eles vão gostar. Other times when we date our children, Outras vezes que a gente marca encontro com os filhos, we do it one-on-one a gente faz um por um, or together, Julie and I. ou juntos, eu e a Julie. Sometimes those dates, we will let the child pick where they want to go. Então às vezes a gente sai com a criança e pergunta onde ela quer ir. Many times we allow them to pick. Algumas vezes a gente permite que eles escolham, But as they get older, their thought of a date becomes more expensive. mas quando eles vão ficando mais velhos, o lugar que eles escolhem para ele está ficando cada vez mais caro também. So we do have to put a ceiling or a limit on Então what a gente precisa estabelecer um limite do gasto para eles. and so for Micah, who's 5. Micah, who's 5, Então para o meu filho Micah, que tem 5 anos de idade, he will almost always pick going playing mini golf. ele sempre escolhe jogar mini golf comigo. Ellen? A Ellen? Oh yes, there's slides of this. Yes, Tem slide disso. So that would be, I think, Micah right there playing mini golf. Então você está vendo lá em cima, no meio, o Micah jogando mini Yep. golf. If you look at Rebecca in the top left corner, Você está vendo a Rebeca aqui no canto esquerdo. she looks like she's having a dessert there somewhere. Acho que é sobremesa que ela está comendo em algum lugar ali. I wasn't on that date. Why wasn't I on that date? Why wasn't I on that date? Você não estava lá? No, I'm asking Julie. Why wasn't I on that date? I missed out on that dessert. Ele está perguntando onde é que eu estava, que eu acho que eu não comi aquela sobremesa ali. It's too big for her. It was really good. Muito grande para ela. Aquela. For Caleb in the right corner up there, Lá para o Caleb, lá no canto direito, he loves spending time on the water. ele gosta de gastar tempo na água, lá em cima. Naquele So it'll be a boat ride, Então a gente sai para dar um passeio de barco, we're taking the paddleboard out, ou a gente vai no pedal watching the sunset. para ver o pôr do sol. So what we get with these experiences Então, para a gente ter essas experiências, are time to relate, é um tempo que a gente tem para se relacionar com eles, time to listen, um tempo para ouvi-los, and time for them to ask questions about things that we know or things that we can help them with. então é um tempo também para eles fazerem perguntas para nós de coisas que eles querem que nós os ajudemos, It also gives us a chance e também nos dá a chance to share with them de compartilhar com how eles special they are to us. o quão especiais eles são para nós. By the time that we spend with them Mas o tempo que a gente gasta com and eles, the conversation that we have during that time. a gente sempre tem um tempo de conversa com eles. What we have done as well O que nós também já fizemos is for our older children is we'll give them homework before the date. é que para os filhos mais velhos a gente dá para casa no dia anterior. We don't do this every time, maybe just once a year. A gente não faz isso toda vez, talvez só uma vez por ano. And it's a list of questions that we want them to answer. E é uma lista de perguntas que a gente quer que eles respondam. For example, some of them is how have you seen God working in your life? Um exemplo seria, como você vê Deus trabalhando na sua vida? What have you been learning about God? O que você tem aprendido sobre Deus? What do you feel one of your strengths is and how are you developing this? Qual que você acha que é uma das suas forças e como você está desenvolvendo isso? How can we help you? Como nós podemos te ajudar? What is one weakness you're working on and how are you working on it? Qual que é um dos pontos fracos que você está trabalhando e como você está fazendo isso? And how can we help you? Como podemos te ajudar? Name something that you would like to learn to do in the next few years. Cite alguma coisa que você gostaria de fazer nos próximos anos. Rebecca said she wanted to learn Portuguese. A Rebeca disse que ela quer aprender português. She's working on it. Ela está trabalhando nisso. What has excited you recently? O que te deixou empolgado recentemente? What has discouraged or frustrated you recently? O que te desencorajou ou te deixou frustrado recentemente? And then these next couple of questions, these next couple of questions As próximas perguntas will help them to have a moment of time vai ajudá-los a ter um tempo
on some issues maybe that they haven't been able to express in the past. Para lidar com alguns assuntos que eles tiveram dificuldade de lidar no passado. What questions would you like to ask mom or dad but have been afraid or unable or too embarrassed to ask us? Quais perguntas você quer fazer ao papai ou à mamãe, mas que você teve medo, ou você não conseguiu, ou estava com muita vergonha de perguntar? The 5-year-old always says that we're perfect. O de 5 anos sempre fala que nós somos perfeitos. But the older children have shared some things on their heart that have really helped our relationship with them. Mas os mais velhos já falaram alguma coisa que eles estavam sentindo que realmente ajudou no nosso relacionamento com eles. Things that we didn't recognize. Às vezes alguma coisa que a gente não estava reconhecendo, não estava vendo. And we spend a lot of time with them. We think we know them pretty well. E a gente gasta bastante tempo com eles, a gente pensa que conhece eles tanto. We also say, what can mom and dad work on to be better parents? A gente também pergunta, o que nós podemos fazer para sermos pais melhores? We only do that with our older children. A gente só faz isso com os mais velhos. Although the 5-year-old might say we're perfect. Apesar que o de 5 anos vai falar que nós somos perfeitos. He would actually probably say more ice cream. Talvez ele vai dizer também, vocês poderiam me levar para tomar mais sorvete. So these questions Então estas perguntas are a starting point são pontos de partida for conversation. para iniciar a conversa. You can write down any of these questions or questions like this. Você pode escrever qualquer uma dessas perguntas ou criar as próprias And it's to give you as parents and your child para dar aos seus filhos a experiência a place to start the conversation de ter ponto de onde começa a conversa that will lead you both e que vai conduzir vocês juntos to a closer relationship together para chegarem a um relacionamento mais íntimo, by discussing issues discutindo, conversando sobre temas that maybe haven't been talked about in the que past. talvez vocês não tenham conversado a respeito disso no passado, Or if talked about, ou talvez conversado, maybe not deep enough. mas talvez não tenham se aprofundado. Then E é bom que eles tenham um tempo com antecedência para pensar nisso. E o Não, último está item, saindo só no retorno dela. number 5, and we're just going to touch on this one real little e o quinto item, a gente vai falar dele bem rapidinho, because Gary taught on it this morning, but we want to bring it up again. que o Gary já ensinou sobre isso agora de manhã, mas a gente quer trazer isso novamente. And that is speak your children's God names. É falar para os seus filhos nomes de Deus. If you want to keep a healthy lawn, a healthy family, Se você quer manter um gramado saudável, uma família saudável, don't be showing them all the weeds in Não your fique- family. não fique mostrando todas as ervas que tem na sua família. Children are inclined to live up to their God names. As crianças estão inclinadas a viver de acordo com o nome de Deus que elas têm. So speak that over them. Então, ministre isso na vida delas. So as you look at a healthy lawn, Então, quando você olha de volta para um gramado saudável, and for those of you that like to get out in the yard and get your hands dirty, e vocês todos que têm um jardim, que já sujaram a mão de vocês, you will spend time fertilizing it. você precisa gastar tempo fortalecendo isso, It needs, fertilizando isso. it needs water for nourishment, E você precisa regar para que haja nutrição. the sunlight to Você grow. precisa prover luz do sol para que haja crescimento. You will need to cut it or manicure it more level. Você precisa cortar a grama para que mantenha tudo no mesmo nível. And in doing that, what you do is you prevent the ability for weeds to pop through a strong root system. Quando você trabalha dessa maneira, o que você está fazendo é um ato preventivo para impedir que as ervas daninhas desenvolvam todo o seu sistema de As raízes. you look at your family Agora, quando você olha para a sua família, and some of the things that we discussed today, e alguma dessas coisas que a gente está falando hoje, I would encourage you to keep doing the things that you have been doing in the past então eu encorajo você a continuar fazendo as coisas que você já tem feito no passado, that are nourishing your family. que vão trazer nutrição para a sua família. If there's a couple of things today Mas algumas outras coisas hoje, that maybe you haven't been doing as consistently, que você não tenha feito isso consistentemente, have a discussion today, e vocês podem ter uma conversa hoje, this afternoon, e hoje à tarde, on the way back to your hotel or wherever you're staying, quando estiverem indo de volta para o hotel ou para o lugar onde vocês estão, of those that you want to start doing going forward. e falar sobre as coisas que vocês querem começar quando voltarem para casa. And then put them in your schedule. E aí você tem que colocar isso numa agenda.
and make sure that you demonstrate to your family the importance of E você se certificar de que você vai conversar com toda a família de que são coisas que vão começar what that healthy alarm can do for your family unit. e que vão trazer saúde para sua família e trazer unidade. We look forward to meeting many of you over the next couple of days. Então, para aqueles de vocês que nós vamos nos ver nos próximos dias, God bless. Deus os abençoe.